Galo começa a registrar jogadores no bid da CBF e a Arena MRV lança novo lote de cadeiras cativas. E olha só, em decisão publicada ontem, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, suspendeu a realização do Campeonato Mineiro de Futebol, que se iniciaria já na próxima semana. A medida foi tomada após pedido do Betim Futebol, que acusa o Ipatinga, clube que subiu para o módulo 1, de irregularidade durante o jogo, do módulo 2 no ano passado. A sentença, é a seguinte, abre aspas, diante desta moldura, outro caminho não há que ser trilhado, senão o da concessão da liminar vindicada por meio da determinação de suspensão do início do Campeonato Mineiro Módulo 1 de 2023 até o trânsito em julgado do processo, ou anterior aí determinação deste STJD, fecha aspas, publicou o presidente da Corte, Otávio Noronha. O Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, TJD, marcou uma sessão extraordinária para a próxima quinta-feira, dia 19, para analisar aí novamente o caso e tomar uma decisão. Em caso de punição esportiva, o Betim, que terminou o módulo 2 em terceiro lugar, subiria para o módulo 1 no lugar do Ipatinga, que foi o segundo, mas que ficaria impedido de ascender à elite. Em setembro de 2022, o Betim denunciou o Ipatinga, vice-campeão do módulo 2, ao TJDMG, alegando que o clube do Vale do Aço não teria assinado a carteira de trabalho dos jogadores para a disputa do torneio, que se configuraria em uma infração esportiva. Então, vamos aguardar os próximos passos jurídicos de toda essa situação. Vamos de Atlético, beleza? Finalmente, o Atlético está liberado para registrar novos jogadores. Como nós já havíamos noticiando aqui nesta semana, o Galo pagou o que devia ao Sevilha da Espanha pelo lateral esquerdo Guilherme Arana, um valor ali em torno de 1,5 milhão de euros. Agora, a FIFA deu baixa no transfer ban e os primeiros reforços começaram a aparecer lá no bid, como o volante Edenilson e também o zagueiro Bruno Fux. É menos uma dor de cabeça para a diretoria do Galo, né, Seabra? Boa tarde para você. Um abraço, Gabriel, um abraço de Mara, boa tarde a todo mundo ligado aí no Super FC. Pois é, menos uma dor de cabeça, né? O início de temporada é sempre assim, né? As contratações a gente fica ali esperando eles saírem no bid, todo mundo regularizado, transfer ban, se tivesse problema, regularizado. E aí o Atlético pode agora, o Cudê pode ter os jogadores que ele quiser à disposição para montar o time da forma como ele quiser. A gente ainda está esperando a bola rolar, porque como nós não temos acesso, aos CTs, então a gente não sabe o que esperar das equipes, Não sabe como que o Cudê vai montar o time, qual o esquema que ele vai usar. A gente tem uma pista, A gente sabe que ele gosta de determinado esquema, mas só quando a bola rolar mesmo que a gente vai ver quem se encaixou aonde, quem deu certo, quem não deu, quem ele vai usar, como é que vai ser o time titular dele, mas por enquanto tá indo bem, E uma notícia que ainda gera uma certa apreensão é com relação ao atacante Pavon. O TAS, que é o Tribunal Arbitral do Esporte, um órgão ligado à FIFA, dará até o dia 18 de fevereiro o seu veredito final com relação ao caso do jogador. O torcedor atleticano, Edmara, vai se lembrar bem que lá em 2021, no confronto entre Boca Juniors e o Atlético, justamente o Galo, pela Copa Libertadores, houve uma confusão generalizada ali na região do túnel central do Mineirão e dos vestiários. O Pavon, conforme indicou algumas imagens aí da TV e do circuito interno, atirou um bebedouro contra seguranças naquele dia. Os jogadores argentinos passaram a noite na delegacia, enfim, foi uma confusão geral. E o Pavon, ele foi suspenso após julgamento por 6 jogos. E o que acontece? O Boca não inscreveu o jogador na Libertadores do ano seguinte, de 2022. Com isso, ele continua suspenso e perderia toda a fase de grupos do torneio. O Atlético entende que o Pavon já cumpriu essa suspensão, mesmo não tendo sido inscrito pelo clube argentino para a Libertadores de 2022. O Pavon, Seabra, ele é um jogador que aparenta ser muito utilizado pelo Cudê nesta temporada
e ao que tudo indica, o argentino quer muito contar com o jogador na Copa Libertadores, né? Não só na Copa Libertadores, né? Eu acho que justamente o Campeonato Mineiro é o laboratório. Na Libertadores tem esse problema aí, né? Ele tá suspenso e tal, mas eu acho que 2023 pode ser o ano do Pavon. O Pavon, um grande jogador, um jogador de muita velocidade, muita habilidade, um jogador que a gente espera muito dele. Ele foi pouco utilizado pelo Cuca, né? No ano passado, em 2022, eu esperava que o Cuca colocasse mais o Pavon para jogar. Foi pouco utilizado, mas eu acho que no esquema do Cudê o Pavon cabe bem, né? E mesmo que ele comece como reserva em alguns jogos, não sei se vai ganhar a titularidade ali ao longo da temporada, né? Mas é uma ótima opção, até uma opção de banco, né? Uma ótima opção que o Cudê pode mexer no time, mudando peças e mudando esquema, mudando, não tá dando certo isso aqui, vamos tentar outra coisa, cai para um lado, cai para o outro, mas é um jogador que provavelmente nessa temporada será muito importante para o Atlético. É isso aí, Seabra. E fechando essa primeira parte do noticiário do Atlético, Dimara, finalmente, após dias de negociação, exames médicos e físicos, o Jair, ao mesmo tempo, ele foi anunciado finalmente pelo Vasco, o volante aí de muita qualidade, que ajudou o Galo em 6 títulos. Nesse tempo que ele ficou aqui no Atlético, foram 171 jogos. Ele foi finalmente anunciado pelo Vasco e também publicou em suas redes sociais um emocionante vídeo de despedida do Atlético. O Galo também publicou algumas imagens do Jair. Ele que é um jogador muito querido pela torcida, deve deixar saudades. Lembrando também que o Galo já contratou um jogador, como eu disse anteriormente, já registrado no BID, para a sua posição, que é o volante Edenilson. E, Dimara, no meu destaque final eu vou trazer uma informação muito interessante para a torcida do Atlético, que quer ter mais benefícios na Arena MRV, viu? Valeu, Gabriel Moraes. Você volta então com o destaque final e o Daniel Seabra volta daqui a pouquinho comentando aí o noticiário do América. Deixa eu completar, porque hoje de manhã Atlético e Vila Nova fizeram um jogo treino, né? E aí o seguinte, foram 4 tempos de 35 minutos nesse chamado primeiro jogo aí, 1-1, gols de Hulk pro Atlético, Tomazel pro Vila Nova. No segundo jogo, 3-0 pro Atlético, gols de Sacha e Pavon. O Sacha marcou 2 e o Pavon marcou 1. Esse primeiro jogo aí durou 70 minutos, né? 2 tempos de 35. O Vila estava com o time reserva contra o time titular do Atlético. No segundo jogo houve várias trocas aí, os times ficaram bem mesclados. O terceiro e quarto tempo do segundo jogo também 70 minutos. Aí vamos explicar aqui. Time titular do Cudê nesse jogo. Primeiro aí jogo treino contra o Vila Nova. Everson, Léo, Gemerson, Bruno Fux e Rubens, Alan, Edenilson, depois aí um quarteto ofensivo, Vargas, Ademir, Hulk e Pedrinho. Aí dos reforços contratados até agora, Bruno Fux e Edenilson foram os escolhidos aí. Na lateral direita, a presença do garoto Léo, ainda com idade sub-20, foi apenas aí uma precaução. O Mariano ainda aprimora a parte física. A principal novidade foi mesmo a presença do Rubens aí na lateral esquerda, parece que vai pendendo mesmo para essa disputa. É uma improvisação, né? O Rubens é um meia, mesmo aí com o Dodô, especialista na posição, estando à disposição. E também a novidade aí desse quarteto, Vargas, Ademir, Hulk e Pedrinho. A gente tem informações que durante a semana Pedrinho e Paulinho se alternaram aí ao lado do Hulk. Então, as informações desse jogo treino Atlético e Vila Nova. Obviamente, esses jogos treinos estavam marcados em virtude das estreias do Campeonato Mineiro, que aconteceriam, né? Aconteceriam no final de semana, mas em virtude da suspensão do Campeonato Mineiro, não deve acontecer então esse início de campeonato no final da próxima semana, mas de qualquer forma a gente já vai tendo uma ideia aí do que o Cudê tá armando pro Atlético. Essa é a primeira exposição aí do time. Essas informações são todas vindas de fontes. Agradecer aí o Fred Teixeira, que tá lá no nosso plantão do Portão
tá o tempo também ajudando nessa apuração, porque as informações, né, gente, a gente foi tendo que checar porque esse jogo-treino foi fechado. Tá aí, então, o Atlético... A Arena MRV lançou ontem o 4º lote de cadeiras cativas para o torcedor interessado em garantir presença em todas as partidas do Galo no futuro estádio por 15 anos, sem se preocupar com filas para adquirir ingressos. A grande novidade é a volta de cadeiras do setor 1, que é o central, e com possibilidade de colocar os seus nomes na cadeira, e no setor 2.